O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, deu uma resposta a um editorial sobre privatização de estatais aqui no Brasil. Do Rio de Janeiro, o repórter Rodrigo Viga. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu nesta segunda-feira que Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal permaneçam como empresas estatais. Foi uma resposta direta ao editorial do último final de semana do jornal Folha de São Paulo. Nesse editorial, o jornal afirmou que privatizar a Petrobras, Caixa e Banco do Brasil é um tabu a ser vencido pela sociedade brasileira. A avaliação do editorial é que o processo de privatização e desestatização de empresas públicas brasileiras ao longo dos últimos anos foi bem sucedido. No entanto, Aloysio Mercadante destacou nesta segunda-feira o papel de cada uma dessas estatais. Lembrou que a Petrobras tem um papel fundamental para alavancar o setor de óleo e gás e a economia brasileira. A Caixa Econômica Federal é extremamente importante para programas e projetos habitacionais. E o Banco do Brasil, ao longo de mais de 200 anos de história, ajudou o bem-sucedido agronegócio brasileiro a ser uma referência internacional. Tiveram 170 bilhões de reais de lucro e pagaram 49 bilhões de recursos para o Tesouro Nacional. Então você precisa de um banco como a Caixa para fomentar a habitação popular, que é o papel fundamental dela. A habitação e a habitação por 60 anos de expertise. Nós precisamos de uma empresa como a Petrobras, que chegou a ser 17,5% dos investimentos do país. A segunda empresa no mundo que mais pagou dividendos na história. Então, o Estado precisa desses instrumentos. E o Banco do Brasil são 220 anos apoiando, ajudando a economia brasileira, principalmente a agricultura familiar, micro, pequena e média empresa. Porque a ideia que privatizar é sinônimo de eficiência não é verdade. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, abriu nesta segunda-feira, aqui na sede do banco, um seminário internacional sobre mercado de trabalho. Do Rio, Rodrigo Viga. Dora, a gente sabe que é um governo que é contra as privatizações, mas será que essas falas do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, são mais falas que acabam se voltando à própria ideologia do governo, ou ele realmente defende para que essas empresas continuem nas mãos do governo? Inclusive, o presidente Lula chegou a falar que a privatização da Eletrobras foi um crime lesa pátria, né? Pois é, se ele fala assim da Eletrobras, você imagina com relação a Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Outros governos, até esse é um assunto, como bem trouxe aí, é um tabu mesmo, que outros governos com outro tipo de orientação, desde lá o Fernando Henrique, já tentam entrar nesse assunto, porque tem muita gente que defende e tem argumentos muito consistentes, muito robustos para essas privatizações, principalmente a da Petrobras é a que se fala mais, mas nesse governo é absolutamente impossível. Como eu disse, se outros governos com outro tipo de visão sobre a questão das privatizações, muito mais favoráveis às privatizações, não conseguiram fazer, porque tem uma resistência no Congresso, tem uma resistência na sociedade, porque são empresas simbólicas. Mas eu acho que isso, se tiver que haver, eu acho que ao longo do tempo acabará havendo, mas é um processo muito longo. A própria mudança no tipo de governança da Petrobras, que não começou só com o Petrolão, começou lá atrás no governo Fernando Henrique. Foi um processo muito demorado, porque são empresas, como eu disse, que são simbólicas. Então, é muito difícil de se tocar nesse assunto que é, de fato, um tabu. Mas, como todo tabu, ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias, as coisas podem mudar. Pois é, Colbert, no caso da Petrobras, a gente sempre discutiu a privatização, se vale a pena ou não vale a pena. Muitas vezes é um assunto discutido no período eleitoral, mas possivelmente nesse governo nada vai mudar, né? Com certeza não. A gente vai continuar com a Petrobras como está e convivendo com aquela questão a cada decisão difícil da Petrobras. Se ela vai decidir em prol dos seus investidores, dos seus acionistas ou do seu acionista majoritário. Se ela vai agir, decidir em relação àqueles que estão esperando o lucro da Petrobras ou se vai decidir as suas questões difíceis em razão do interesse político do governo. Se sobe ou abaixa o preço do combustível, por
exemplo, é uma das decisões difíceis e que, inclusive, gerou até já a troca da presidência, né? Se distribui ou não distribui dividendos, essas decisões difíceis da Petrobras que estão a depender de cada um dos seus presidentes, a depender de cada orientação do governo para aquele que está na cadeira difícil de presidente da Petrobras. Agora eu fico imaginando, só para concluir, como seria se a gente tivesse um BNDES alinhado com a expectativa da iniciativa privada. Se a gente tivesse um BNDES que, de fato, fosse um banco de desenvolvimento econômico e social, e não só de desenvolvimento social, né? Talvez a gente pudesse ter muitos empreendedores gozando dos benefícios de um banco que é público e que tem dinheiro público com a função de desenvolver o nosso país.